Olá, seja bem-vindo à Andi TV. Foram debatidas e aprovadas esta terça-feira, 20 de dezembro, em plenária, na generalidade, a proposta de lei de base do Sistema Nacional do Planeamento, lei de base de turismo e a votação e alteração de lei Código Aeronáutico. Os documentos foram aprovados por unanimidade. Os deputados da nação são-tomense estiveram esta terça-feira reunidos em sessão plenária a fim de discutirem e aprovarem duas propostas-leis e um projeto-lei. Mas antes da ordem do dia, os deputados fizeram o uso da palavra para abordarem sobre algumas questões de interesses políticos relevantes. Várias acusações são feitas de um lado e do outro lado, que de facto iria enfim, vir com a questão da Interpol para averiguar esses casos. E o apelo que o MLSTP deixa, eu particularmente, a gente está na política, não sabemos como é que isso é amanhã, e informar a seu primeiro-ministro que o MLSTP espera, na nossa opinião, com caráter, com a maior brevidade possível, a vinda da Interpol, para que de facto a gente saiba quem é quem. Deputado Arlindo Barbosa, ontem não sabemos a que propósito o primeiro-ministro lançou o desafio a toda a oposição, mas já que lançou a toda a oposição, nós temos que assumir, também somos partido da oposição, dizer que nós estamos de acordo com o desafio, o governo tem todos os instrumentos para contactar a Interpol ou criar uma comissão da verdade e reconciliação e trazer tudo que são acusações, quer a dirigentes políticos, quer a funcionários públicos, para ser averiguado e saber exatamente e, na verdade, quem é quem. É necessário que se esclareça. É necessário que esclareça todos os assuntos. Sim, STP Trading também. O dinheiro que foi evaporado no STP Trading faria um liceu nacional. 5 milhões de dólares do Brasil. E hoje não sabe onde é que para. GGA, o afundamento do Banco Equador, a compra do navio de patrulha. Portanto, a acusação de drogas. E nós tivemos aqui casos em que um cidadão santomense foi apreendido no Brasil com droga, com um passaporte especial de serviço, e havia ligações com um deputado da nação. É necessário esclarecer isso. E a questão também do uso indevido do Facebook com acusações e com perfis falsos acusando pessoas. E eu acho que a questão da vida de Interpol, a criação de uma comissão, seja ela de paz, ou a contratação de procuradores internacionais independentes, é necessário para nós sabermos de facto quem é quem em Santo Tomé e Príncipe. Nós vemos a polícia agora com o aparato sair pela televisão, via anunciar o número de criminalidade, não sei o quê, mas as parcelas, as produções, a propriedade privada está a ser assaltada. Então, eu acho que se nós temos um governo, terá que haver medidas. Ter-se-á que encontrar soluções. O governo tem o poder, tem o aparelho coercivo, tem que encontrar fórmulas para que o cidadão pacífico, aquele que realiza seu negócio, que tem o seu bem, o simples cidadão que passa na rua com o seu tablet, o seu telemóvel, não seja assaltado. Depois disso, passou-se para a ordem do dia em que os deputados discutiram na generalidade a proposta de lei de base de turismo, a proposta de lei de base do Sistema Nacional do Planeamento e a alteração da lei do Código Aeronáutico. Ministro Afonso Varela falou sobre a proposta de lei de base do turismo. Queremos começar essa intervenção pela lei de base, onde se pretende, portanto, definir uma série de conceitos que estão ligados ao turismo, definir os princípios gerais da própria política do turismo que o governo deve levar a cabo, lidar também com a questão das fontes de financiamento, os serviços. Em suma, o que se pretende
é lançar as bases, portanto, de uma organização sob a qual assentarão outras leis que lidarão com aspectos sectoriais que têm a ver com o turismo. Portanto, é essa a proposta que o Governo, portanto, submete à Assembleia para aprovação. Os 3 documentos foram aprovados por unanimidade nesta sessão plenária.